Que os vossos hinos nupciais, vossas canções nupciais, o saúdem e a sua esposa. Foi em meio em tais festividades que as moiras uniram era olímpica ao rei que governa os deuses do alto do seu trono inacessível. Ó Himeneu, o rosado Eros com asas douradas segurava as rédeas e guiava a carruagem. Foi ele quem presidiu a união de Zeus e da sua afortunada Hera. Aristófanes, As Aves. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de AZ. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega, ao mito grego e, mais especificamente, como estamos dando sequência, ao conteúdo da deusa Hera. Então agora, e a partir de hoje, nós estamos dando um conteúdo relacionado ao casamento, né, que é o elemento, o atributo em que normalmente Hera é mais recordada. Então eu vou dividir esse conteúdo em dois eventos, dois momentos. Então um momento hoje de uma apresentação e de uma certa forma uma introdução em relação a Hera e o casamento. E no segundo episódio eu falarei especificamente do casamento na Grécia Antiga, na Grécia Clássica. Quando eu estava construindo aqui o meu conteúdo em relação a essas postagens relacionadas à Hera, e que eu saberia que chegaria até o casamento, eu fiquei pensando que eu não poderia deixar de pontuar, de registrar os casais casados que estão presentes na mitologia grega e que se deram muito bem ou que se deram muito mal. Então seria uma falha incrível se eu não pontuasse os casais mais famosos da mitologia grega e as suas peripécias, mesmo que seja muito rápido, tá? Assim, somente uma apresentação, como eu disse, é uma introdução, né? Então, falando de Hera e o casamento, eu não poderia deixar de lado os casamentos dentro do mito grego. Então, hoje estou trazendo especificamente casais que têm a sua importância dentro do mito grego. Claro que existem inúmeros casais, dezenas e dezenas e dezenas de casais. Então eu não vou trazer todos, eu estarei pontuando a importância dos relacionamentos que foram referendados, que foram mantidos dentro do mito e que tiveram um final bom, se a gente pode dizer assim, e outros tiveram um final muito ruim, muito trágico, né? Mas enfim, então a gente agora vai apresentar esses casais aqui. Se você não for inscrito, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, dê o seu like, isso vai ajudar muito no impulsionamento do canal. E se você souber de alguém que gosta do conteúdo de mitologia grega, convide para estar aqui com a gente, convide para acompanhar as postagens do canal Mitologia Grega de A a Z. Então, seja bem-vindo. Bom, vamos começar agora do primeiro grupo dos casais divinos. E, obviamente, a gente não pode deixar de fora Zeus e Hera. Então, Zeus e Hera é o casal mais famoso e mais importante da mitologia grega, do mito grego. Eles eram irmãos. Zeus se apaixona por Hera, de acordo com a maioria dos mitos, do momento em que ele se preparava para enfrentar os seus parentes titãs. E ele, com certo receio, ele sabia que ela estava guardada num certo canto, né? Aparentemente estava sendo guardado por Oceano e Tétis, e é exatamente no momento em que ele vai meio que se preparar psicologicamente falando, que ele acaba numa conversa se apaixonando por Hera, e quando ele volta vitorioso, ele acaba cometendo uma violência física, uma violência sexual contra ela. Ela exige uma reparação e aí tem o casamento deles dois. Todos os deuses compareceram ao casamento de Zeus e Hera, com exceção de uma divindade, uma divindade menor, que era Aquelone. Então Aquelone se atrasou e, por conta desse atraso, Hermes foi até ela e transformou ela numa tartaruga. Esse é o mito de origem da tartaruga, tá? Segundo o casal
que eu poderia colocar em termos de importância seria Afrodite e Hefesto. Esse é muito famoso também, né? Então, Hefesto, o deus do fogo e da forja, é filho de, em alguns textos dizem que ele era filho de Zeus e Hera, outros textos dizem que ele foi filho somente de Hera, e ela, por ele ser muito feio, ela jogou ele fora, ela arremessou ele, né? Futuramente ele vai se vingar da mãe, e ele vai aprisioná-la num trono com a condição de soltá-la somente se Afrodite fosse dada de casamento a ele. Então Afrodite foi obrigada a se relacionar com Hefesto e acabou traindo ele muito com um irmão de Hefesto, que era o Ares, do qual depois ela vai ter uma filha, que eu vou comentar aqui futuramente, agora nessa listagem aqui, tá? Então, como eu comentei, já tem um casalzinho ali, Afrodite e Ares, mas o casal principal aqui é Afrodite e Hefesto. O terceiro casal divino que eu posso recordar é Poseidon e Anfitrite. Anfitrite ela é uma nereida, ela poderia ser considerada uma divindade mais ou menos próxima de Hera, já que ela era toda a senhora toda poderosa do mundo dos mares, do mundo aquático. Mas Anfitrite não se ombreia a Hera, ainda que ela, de uma certa forma, também seja conhecida, em alguns momentos, por ser ciumenta, que é aquela atitude, aquele comportamento que a maioria dos mitos acaba atribuindo a Hera. Anfitrite, mas ela não se compara de modo algum a Hera, até na importância dentro do mito. Juntamente com Poseidon, que vai ter vários filhos, ela vai ter apenas um filho, que é o Tritão, que vai ser um acompanhante do pai em muitas ações. Então Tritão, ele era uma espécie de Hermes, guardado em devidas proporções do mundo aquático. E finalmente, dentre esses casais divinos, eu recordei de Hades e Perséfone, tio e sobrinha. Hades se apaixona pela sobrinha, ele chega a tentar intermediar, chegar até a mãe de Perséfone, que era Deméter, pedindo a mão de Perséfone em casamento. Deméter não autoriza. Hades vai até o Olimpo, né? Foi a segunda vez, ele foi 2 vezes lá, né? De acordo com a maioria dos mitos, para pedir também a intermediação de Zeus, que não aceitou, se recusou. E aí Hades usou de uma violência, de um estratagema, para raptar Perséfone e levou-a no mundo dos mortos. Os casais mistos, a gente pode pensar também em ordem de importância. O primeiro que eu me recordei, Eros e Psique, né? Então Eros, um deus, né? O deus do amor, filho de Afrodite, e Psique, uma mortal. Então houve uma situação em que, de maneira inadvertida, Eros acabou se ferindo com suas próprias flechas, apaixonou-se perdidamente por Psique, e aí tem toda uma trama que envolve esse casal. Inclusive essa história está contida na obra O Asno de Ouro, do Apuleio, até que finalmente Psique vai receber a sua apoteose. Ela é uma das poucas mortais que consegue chegar até o Olimpo depois da sua morte, né? Então é um casal misto, Eros e Psique. O segundo casal em importância, Selene e Endimião. Selene é aquela lua primordial, e Endimião, aquele pastor que, desejando a juventude eterna, ele pediu aos deuses exatamente isso. E os deuses já acabaram dando esse presente para Endimião do momento que ele foi dormir. Então ele, cansado, ele adormeceu, e ali os deuses deram a ele o dom da juventude eterna, né? Acabaram divinizando ele, imortalizando ele, porque ele só conseguiria ser jovem eternamente se ele passasse por um processo de divinização. E aí a Selene, passando por perto, acabou vendo ele, se apaixona por ele, mas ele nunca acordou. Inclusive ela chegou a ter alguns filhos com Endimião, ele nunca despertou. Essa a forma como ela se apresentava. Cheguei a comentar aqui num conteúdo mais para trás dos deuses celestes, né, dos deuses secundários, em que as fases da Lua, esse é um mito de origem das fases da Lua, né? Cada vez que Selene se apresentava de uma forma diferente, eram tentativas dela tentar atrair a atenção de Endimião para com que ele acordasse. Um outro casal importantíssimo no mito, Cádmo e Harmonia. Acabei de falar ali do relacionamento de Afrodite com Ares. Harmonia foi filha desse relacionamento com
com Ares, mas no caso aqui, Cádmo e Harmonia, Cádmo um mortal, Harmonia uma deusa, né? E eles vão ter um relacionamento feliz, tá? Diferentemente de muitos casais que a gente pode pontuar, eles vão ter um relacionamento de fato feliz. O que não vai acontecer, a felicidade, são dos seus descendentes por conta de uma maldição que Hefestos, por conta da traição que sofreu, ele acabou colocando num presente que ele deu para a Harmonia no dia do seu casamento. Um outro casal misto, Dioniso e Ariadne, né? Então, Ariadne, uma princesa, Dioniso, o deus do vinho. Ariadne tinha sido deixada, abandonada pelo herói Teseu, até que, abandonada, ela é encontrada por Dioniso, que se apaixonou perdidamente por ela. Esse mito é um mito muito interessante, ao contrário do que acontece com Teseu, que abandona Ariadne na ilha, né? Dioniso vai dar toda a importância a ela, vai dar todo o carinho, todo o amor. Eu não vou entrar em maiores detalhes do que o mito conta em relação a Ariadne. Casal misto que deu certo. Um outro casal que não deu muito certo, né? Peleu e Tétis. Esse também é super famoso. Então, Peleu, um mortal, um herói, que casou com Tétis, que não queria se relacionar com ele. Tétis foi obrigada a se relacionar com Peleu. Isso está contido na Ilíada, porque havia um oráculo que dizia que ela geraria um filho maior do que o pai, mas poderoso. Temendo que o equilíbrio universal ficasse abalado por conta disso, né? Então Zeus obrigou Tétis a se relacionar com um mortal, e eles vão ser pais do maior herói da guerra de Troia, que é Aquiles. Mas esse casamento não deu certo, né? Não deu certo mesmo. Finalmente, o último casal, Epimeteu e Pandora. Então Epimeteu, um titã, e ele se apaixonou por Pandora. Quando Pandora foi criada por todos os deuses, ela foi criada por uma espécie de castigo, né? Por conta do roubo do fogo do Olimpo que Prometeu havia feito, né? Então os deuses construíram Pandora, criaram Pandora como uma espécie de presente de grego, se bem que o presente de grego não esteja relacionado a esse episódio aí, tá? Porque esse episódio talvez fosse um proto-presente de grego que aconteceria futuramente, né? Mas enfim, então quando Pandora chegou à Terra com a caixa em que tinha todas as divindades perniciosas, Prometeu, quando soube que ela tinha sido dada de presente pelos primos odiados, que eram os olímpicos, ele já não quis saber de Pandora. Ela era praticamente irresistível. Inclusive, também já cheguei a comentar aqui, a palavra Prometeu quer dizer aquele que aprende antes. Ele tinha um irmão chamado Epimeteu, que quer dizer aquele que aprende depois. Quando viu Pandora, não resistiu. Passou a se relacionar com Pandora, até que um dia ela, curiosa, ela estava com uma caixinha lá, na verdade talvez uma caixa muito grande, havia uma recomendação que ela não abrisse a caixa, mas só que num ato de curiosidade ela abre a caixa e todas as divindades ruins, perniciosas que estavam ligadas ali, presas que Zeus tinha colocado tudo dentro, né? A guerra, a fome, a inveja, todos eles fugiram para o mundo, e o mundo depois disso nunca mais foi o mesmo. Casais mortais agora. O mais famoso de casais mortais, pelo menos na minha avaliação, sim, isso aqui é uma avaliação minha, tá? Isso aqui é uma classificação que eu fui dando a partir das minhas leituras. Primeiro casal mortal que eu percebo de importância, eu vejo, obviamente, o casal Odisseu e Penélope, né? Então, Odisseu, o herói Odisseu, ele vai inspirar um dos mais famosos poemas da antiguidade, que é a Odisseia. Odisseu e Penélope vão ter uma espécie de relacionamento proverbial, porque mesmo distantes, né, ele fica 20 anos fora de casa. Penélope nunca abriu espaço para com que houvesse a chegada de outra pessoa, né? Então ela sofre muito assédio no decorrer que ele estava longe, mas ela não cede, e ele naquele ímpeto de voltar. Ele tinha sofrido ele cometeu uma híbris, então ele foi punido tanto por Poseidon como por Atena. Então ele levou 10 anos para voltar, além dos 10 anos da Guerra de Troia. E acabam se encontrando, né? Então acontece no final do poema da Odisseia, existe todo um morticínio que ele provoca dentro do palácio dele, porque ele encontra o palácio invadido de pretendentes da Penélope, e aí aparentemente, ou a maioria dos mitógrafos dizem que eles finalmente se encontraram e tal. Depois o poema continua e aí, de fato, o final não é tão feliz assim. Mas no momento em que eles se encontram,
Vamos imaginar que foi. Um outro casal que é muito interessante, muito legal da gente conhecer, é um casal de troianos, que é o Heitor e a Andrômaca. Heitor, o mais importante herói troiano, e Andrômaca é uma princesa em que todos os parentes dela foram mortos por Aquiles, né? Então Andrômaca, ela tinha em Heitor a base dela. Ela diz isso inclusive na Ilíada, né? Quando ele está para voltar para os combates, e ela chama ele de feio, né? Ela diz assim: mas você não tem jeito, né? Se eu perder você, o que é que vai ser de mim? Infelizmente a gente sabe da história, né? Então a gente sabe que Heitor foi morto por Aquiles e Andrômaca acabou sendo cativa, teve um final não muito legal, não teve um final legal, não teve um final bom. Um terceiro casal de mortais é Paris e Helena. Quando eu falo de mortal, eu não estou levando em consideração aquele relato que diz que Helena era uma deusa, tá? Porque aí uma semideusa, em que ela era filha de Leda com Zeus. Eu estou levando em consideração aqui alguns relatos que falam dela mortal, tá? Então, Paris e Helena, né? Então, ela era casada com Menelau, Paris acaba seduzindo ela, tirando-a de casa, e esse é o motivo principal, inclusive, da justificativa para a mítica Guerra de Troia. Então, o principal casal aqui é exatamente Paris e Helena. Um outro casal super importante de mortais, Jasão e Medeia. Jasão, um herói, né? Então ele vai a uma gesta, que seria em busca do Velocino de ouro, e lá ele encontra Medeia, que era uma princesa, que acaba fazendo uma espécie de acordo com ele, de que se ele tirasse ela do palácio, ela ajudaria ele para realizar a gesta que ele precisaria, que eu cheguei a comentar num conteúdo. Esse casal aparentemente deu certo até um certo ponto, mas quando Jasão leva Medeia, ele acaba depois abandonando Medeia. Eles tiveram 2 filhos. Ele vai acabar se interessando por uma princesa que é a Creusa, e tem uma tragédia terrível que acontece por conta desse envolvimento de Jasão com Creusa, por conta do ciúme da vindita de Medeia. Quem não leu Medeia aqui, por favor, leia, porque é uma história que vale a pena conhecer. Um outro casal famoso, bem importante no mito de mortais, é Alquimena e Anfitrião. Então a gente sabe que Anfitrião foi até uma batalha. Alquimena foi enganada por Zeus, que, interessado nela e querendo engendrar o maior ser para com que todos os monstros, todos os problemas fossem vencidos, ela vai ser a mãe de Héracles. E quando o Anfitrião retorna, descobre que tinha acontecido toda aquela trama de Zeus, tenta matar a Alquimena. Zeus não permite, fazendo com que chovesse numa fogueira que ele tinha aceso para matar a esposa. Só que aí não dá certo. Eles vão se reconciliar. Ela vai ser mãe de um herói que é o Íficles, que foi um companheiro, um acompanhante de Héracles em muitas das suas gestas. Então o casal Anfitrião e Alquimena. Laio e Jocasta, esse é um casal trágico, né? Tiveram um filho que vai ser o provocador involuntário, de acordo, havia a Moira, né? Havia o destino. Ele vai ser o provocador dos 2 maiores crimes, diante do que o mito relata, dos 2 maiores crimes conhecidos na antiguidade, o parricídio e o incesto. Então, Édipo, ele é esse filho trágico. Esses pais tentam de todo jeito se livrar desse filho. Ele próprio depois, quando está crescido, percebe e conhece a sua história, tenta evitar, mas não dá certo. Uma história trágica. Príamo e Écuba, que são os reis de Troia, os mais famosos reis de Troia, o pai de todos os grandes heróis troianos da Guerra de Troia. Então eles são pais de Heitor, eles são pais de Paris, que era chamado de Alexandre também, de Heleno. São super importantes esses 2 reis, e reis justos, tá? Reis justos. Temos Alcino e Arete. Alcino e Arete, eles eram reis feácios, e foram eles que ajudaram Odisseu a voltar para casa. Eles ajudaram ele a voltar. Reis super justos, inclusive amados pelos deuses. A gente tem também, finalmente, um outro casal que é trágico, super importante, que é Agamemnon e Clitemnestra. Esse casal, eles tiveram filhos. Agamemnon
chegou a matar um marido anterior de Clitemnestra. Então eles vão ter 3 filhos, né? Agamenon e Clitemnestra, que é a Electra, a Ifigênia e o Orestes. E por conta de uma situação que ele manda sacrificar Ifigênia, Clitemnestra não perdoa ele e arma uma trama terrível para se vingar quando ele voltasse da guerra. Quando chegar no capítulo lá de Agamenon, vamos entrar nessa história. Agora, quem são os indefinidos pela minha observação, né? Então, os indefinidos são Deucalião e Pirra. Deucalião e Pirra, por que eles são indefinidos para mim? Eles eram primos. Ora, o mito dá a entender que eles eram mortais, ora dá que eles eram imortais. Então, eles eram filhos. Deucalião era filho de Prometeu e Pirra era filha de Epimeteu. Ora, eram 2 titãs. Só que os textos não retratam eles como se fossem divindades. O mito retrata ele como se fossem seres humanos em que eles geraram uma nova raça humana. Então eles são super importantes no mito, são eles que fazem com que haja uma nova geração de seres humanos após o dilúvio que Zeus mandou no mundo, né? Eles seriam uma espécie de Noé do mito grego, né? Só que no caso do mito judaico não existe o nome, não foi registrado o nome no mito da esposa do Noé. No caso do grego, o grego acabou lembrando de Pirra, né? Um outro casal também que eu considero eles indefinidos é o Orfeu e Eurídice. O Orfeu, ele é considerado filho de Apolo, o semideus, e no caso de Eurídice era uma ninfa, tá? Só que a gente sabe que as ninfas elas eram praticamente imortais. Elas não eram imortais, elas eram praticamente imortais. Então eles têm um relacionamento muito legal, muito bom, até que um dia ela, na sua beleza, acabou atraindo um malfeitor. Ela fugiu desse malfeitor, acabou pisando numa serpente e ela morreu picada, foi picada por essa serpente. Então, Orfeu ele é o personagem que ele vai descer até o mundo dos mortos para tentar resgatar Eurídice, que tinha chegado ao Hades. A história deles é muito interessante e trágica também. E finalmente aqui nós temos Pigmalião e Galateia. Essa história é uma história incrível que mostra como os gregos antigos eles eram atuais. Como é a história de Pigmalião e Galateia? Pigmalião foi um escultor que teve uma decepção amorosa muito grande. Ele ficou com rejeição às mulheres e ele decidiu esculpir uma imagem que na cabeça dele seria uma mulher perfeita. Então ele vai e esculpe e ele de fato ele colocou toda a arte dele, ele colocou toda a maestria dele e ele criou uma estátua que ele considerou perfeita. Tal perfeição acabou fazendo com que ele se apaixonasse pela estátua, que é a Galateia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, vou falar depois mais detidamente em relação a esse amor desse homem por esse objeto, tá? Eu pontuei aqui outros casais, né? Então eu pontuei Uranus e Geia, né? Ou Gaia, que é o casal primordial. O Cronos e Reia, obviamente também, que são os filhos, né, de Uranus e Geia. Tem o Filemo e o Baucis. O Filemo e a Baucis é um casal que foi protegido pelos deuses. E eles acabaram recebendo um presente dos deuses por conta da sua fidelidade. E tem um casal famosíssimo, que é o Alceste e Admeto, que também a esposa tinha um amor ela tinha um amor que seria inegociável por ele, tá? Mas também eu vou entrar numa parte depois na relação ao mito do herói, porque ele é um herói e ela também é uma heroína, com maiores detalhes em relação a esse casal. Então, se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo, gostou daquilo que foi falado, que foi debatido. Seja sempre muito bem-vindo ao canal Mitologia Grega de AZ. E se você não for inscrito, vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações e chame pessoas que você sabe que gosta do conteúdo de mitologia grega para estar aqui junto de nós. No próximo conteúdo, então, eu vou falar sobre todo o processo que envolvia o casamento na Grécia Antiga, tá? A preparação da questão do noivado até o casamento em si. Mas também, obviamente, pontuando as divindades que eram importantes nesse momento tão especial, não apenas naquele período, né? Mas que foi sendo
sendo trazido no decorrer dos séculos até a nossa contemporaneidade. Um forte abraço a todos e até a próxima gravação, o casamento na Grécia Antiga. Um abraço e até breve.